Tão longe do Sol, você esperaria encontrar um mundo silencioso, congelado, quase morto. Um lugar onde nada acontece há bilhões de anos. Mas Io é exatamente o contrário. Essa pequena lua de Júpiter possui mais de 400 vulcões ativos. Sua superfície pode subir e descer cerca de 100 metros, todos os dias. E algumas de suas erupções são tão violentas que lançam material centenas de quilômetros acima do solo. Io não está morrendo, Io está em chamas. E talvez o mais impressionante seja perceber que tudo isso acontece em um dos lugares mais frios e hostis do sistema solar. Hoje, no vasto mundo, nós vamos viajar até Júpiter para conhecer uma lua que parece desafiar tudo aquilo que esperaríamos encontrar tão distante do Sol. Um mundo onde a própria gravidade é capaz de dobrar rochas, alimentar vulcões e transformar completamente superfície. Mas, para entender por que Io é tão diferente, primeiro precisamos olhar para a vizinhança onde ela vive. Júpiter possui quase 100 luas conhecidas, e esse número continua crescendo. Grande parte delas é formada por pequenos corpos rochosos capturados pela enorme gravidade do planeta. Mas 4 dessas luas são especiais: Calisto, Ganimedes, Europa e Io. Elas ficaram conhecidas como luas galileanas porque foram observadas por Galileu em 1610. Usando um dos primeiros telescópios da história. Mais distante de Júpiter está Calisto. Depois vem Ganimedes, a maior lua de todo o sistema solar. As duas são mundos formados principalmente por gelo e rocha. Mas então aparece Europa. E Europa muda completamente a história. Debaixo de sua camada de gelo existe a possibilidade de um enorme oceano de água líquida, transformando essa lua em um dos lugares mais interessantes quando pensamos na possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Gente, tem um filme chamado Lua Europa, que se vocês gostam desse tema de alienígena e tal, eu recomendo vocês assistirem porque é muito legal. E ele traz realmente toda essa temática da Lua ser com contorno de gelo e tudo mais. Mas vamos voltar. Então chegamos a Io, a mais próxima de Júpiter, entre essas 4 grandes luas. Io é um pouco maior e mais pesada que a nossa Lua, mas as semelhanças praticamente terminam aí. Ela é a lua extremamente densa, formada principalmente por rocha e metal. E existe outro detalhe curioso: Io possui pouquíssima água. Na verdade, ela tem um dos menores teores de água entre os corpos conhecidos do nosso sistema solar. É um mundo extremamente seco, mas nada disso é o que realmente torna Io extraordinária. Para descobrir isso, precisamos olhar para sua superfície, porque existe algo acontecendo ali que durante muito tempo ninguém imaginava encontrar tão longe da Terra. Vulcões. Centenas deles. Io é apresentada como o único lugar além da Terra onde sabemos que vulcões estão entrando em erupção constantemente. São mais de 400 vulcões ativos espalhados pela superfície. E essa descoberta aconteceu quase por acaso. Em 1979, durante a passagem da Voyager pelo sistema de Júpiter, a cientista Linda Morabito percebeu algo estranho em uma das imagens. Havia uma espécie de nuvem surgindo além da superfície de Io, uma estrutura gigantesca se elevando centenas de quilômetros acima da Lua. Aquilo não era uma nuvem, era uma pluma vulcânica. Pela primeira vez, a humanidade estava observando uma erupção vulcânica acontecendo em outro mundo. Depois disso, outras erupções foram identificadas. Em determinado momento, 9 vulcões estavam sendo observados em atividade ao mesmo tempo. E foi aí que surgiu o mistério. Porque Io está muito longe do Sol. Ela recebe menos de 4% da luz solar que chega até a Terra. Longe das regiões vulcânicas, a temperatura da superfície pode cair para aproximadamente 143 graus negativos. Então, existe uma pergunta inevitável. Se o Sol não consegue aquecer Io o suficiente para produzir toda essa atividade, de onde vem tanto calor? A resposta está na posição dessa lua. Io está perigosamente próxima de Júpiter, próximo o bastante para sofrer profundamente com sua gravidade. Júpiter puxa Io com tanta força que consegue deformar sua própria estrutura. Estamos falando de uma força capaz de esticar rocha sólida. Só que Io não está sendo puxada apenas por Júpiter. Europa e Ganimedes, que são maiores, também exercem influência gravitacional sobre ela. E essa combinação impede que Io tenha uma órbita perfeitamente circular. Sua trajetória é levemente oval. Isso significa que, em alguns momentos, ela ficou um pouco mais próxima de Júpiter, em outros, um pouco mais distante. Io completa uma volta ao redor do planeta em aproximadamente 42 horas humanas. E durante todo esse percurso, a força exercida sobre ela muda constantemente. Júpiter estica Io
Depois ela relaxa. Então é esticada novamente, e isso acontece de novo e de novo sem parar. É quase como apertar e soltar uma enorme bola de rocha durante bilhões de anos. Aqui na Terra, a gravidade da Lua movimenta os nossos oceanos e provoca as marés. Em Io, o fenômeno acontece com a própria superfície sólida. A diferença pode chegar a aproximadamente 100 metros. Imagine isso por um instante. Não estamos falando de água subindo e descendo, estamos falando de rocha. Uma lua inteira sendo deformada constantemente pela gravidade. E toda essa deformação produz atrito, o atrito gera calor, o calor derrete parte da rocha no interior da lua, e essa rocha derretida precisa encontrar uma saída. É aí que entram os vulcões, e existe algo curioso nessa história. Hoje, conseguimos observar Io e entender como a posição de um corpo celeste e as forças existentes ao seu redor podem transformar completamente o mundo. Mas muito antes de existirem sondas espaciais, telescópios modernos, ou qualquer possibilidade de enxergar uma lua como Io de perto, a humanidade já olhava para o céu, tentando compreender os astros e atribuindo significados a seus movimentos. E esse outro lado da nossa relação com o céu também desperta curiosidade. Eu quero te apresentar o livro online Astrologia e Simbolismo. É um conteúdo voltado para quem deseja conhecer melhor o significado dos signos, explorar a interpretação simbólica da astrologia e mergulhar nesse universo como uma forma de reflexão e autoconhecimento. A proposta é trazer uma leitura profunda, mas ao mesmo tempo acessível para quem deseja compreender melhor os símbolos associados aos signos e ao mapa astral. Então, enquanto aqui no vasto mundo nós observamos o céu pelo olhar da ciência, tentando entender planetas, luas e as forças físicas que moldam esses mundos, a astrologia e o simbolismo apresentam uma outra maneira pela qual os seres humanos se relacionam com os astros, através de seus significados e interpretações simbólicas. Se você se interessa por astrologia, espiritualidade, simbolismo ou autoconhecimento, pode ser uma leitura interessante para continuar essa própria jornada de curiosidade. O link do afiliado nosso para conhecer astrologia e simbolismo está na descrição do vídeo. E o produto ainda oferece garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Agora voltando para Io, por que toda essa tortura gravitacional não produz apenas calor? Ela também cria alguns dos vulcões mais estranhos que conhecemos. Quando você pensa em um vulcão, provavelmente imagina uma grande montanha em formato de cone, com lava e cinza saindo pelo topo. É a imagem clássica que conhecemos aqui na Terra. Mas Io funciona de uma maneira diferente. Na Terra, grande parte da atividade vulcânica está relacionada ao movimento das placas tectônicas. Essas enormes placas se movimentam, colidem e ajudam a formar montanhas e vulcões. Io não possui placas tectônicas como as da Terra. Ali, a lava pode simplesmente escapar através de enormes rachaduras abertas pelo constante estiramento gravitacional da superfície. As erupções conseguem lançar material a dezenas de quilômetros de altura. E acima delas, grandes plumas de gases contendo enxofre podem alcançar centenas de quilômetros no espaço. Esse enxofre é um dos responsáveis pela aparência tão estranha de Io. Quando observamos imagens dessa lua, encontramos regiões amarelas, brancas, azuladas, verdes e avermelhadas. Parece quase uma pintura. O amarelo está associado ao enxofre cristalizado pelo frio. Regiões brancas e azuladas estão relacionadas ao dióxido de enxofre congelado nas áreas mais frias. O verde está associado ao monóxido de enxofre produzido pela ação da radiação de Júpiter. E as regiões avermelhadas indicam áreas mais quentes e atividade recente. Mas depois que a violência de uma grande erupção diminui, outro fenômeno começa. Partes da superfície podem colapsar. A rocha derretida ocupa esses espaços, e assim surgem enormes lagos de lava. Um dos maiores é Loki Patera, uma estrutura com aproximadamente 200 km de extensão. Ali, regiões de rocha solidificadas aparecem cercadas por material vulcânico ativo. Em 2024, a sonda Juno conseguiu registrar imagens detalhadas dessa região. A aparência chamou a atenção pela superfície extremamente lisa, quase como um vidro escuro, algo que lembra obsidiana produzida por atividade vulcânica aqui na Terra. Só que existe outro detalhe em Io, que parece não fazer sentido: as montanhas. Porque, se seus vulcões não formam montanhas da mesma maneira que os vulcões terrestres, de onde surgiram essas estruturas gigantescas? As observações revelaram montanhas enormes espalhadas pela superfície de Io, e elas são muito diferentes de grandes cadeias que encontramos aqui na Terra. São estruturas isoladas, montanhas solitárias surgindo no meio de uma paisagem já completamente caótica. Uma das mais conhecidas foi apelidada de Montanha do Campanário. Ela possui algo entre 5 e 7 km de altura.
Sua aparência lembra uma enorme torre emergindo da superfície, mas ela nem sequer é a maior. A montanha mais alta de Io chega a aproximadamente 17.500 metros, quase 2 vezes a altura do Monte Everest. E existe uma ideia fascinante para explicar como alguma dessas estruturas podem ter surgido. Lembra dos enormes lagos de lava? Quando determinadas regiões da superfície colapsam para formar essas estruturas, a pressão pode empurrar grandes blocos de rocha para cima nas áreas próximas. Imagine se, toda vez que uma enorme região de solo afundasse aqui na Terra, outra parte simplesmente fosse empurrada para cima, formando uma montanha. Em Io, algo parecido pode acontecer. É consequência de uma superfície que passa bilhões de anos sendo comprimida, esticada e reconstruída. E talvez seja isso que torne Io tão fascinante. Ela parece nunca estar pronta. Sua paisagem não é permanente. Vulcões entram em erupção, regiões inteiras colapsam, lagos de lava aparecem, montanhas são empurradas para cima e a superfície é modificada constantemente. É justamente quando começamos a enxergar esse mundo com mais detalhes que percebemos como ainda sabemos tão pouco sobre ele. A sonda Juno realizou alguns de seus sobrevoos mais próximos de Io em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ela chegou a aproximadamente 100 km da superfície. Foi o mais perto do que qualquer sonda havia chegado em mais de 20 anos. Essa passagem permitiu observar detalhes que antes apareciam apenas como pequenos pontos nas imagens. Montanhas, vulcões, lagos de lava, estruturas criadas por uma lua que literalmente não consegue ficar parada. Mas existe um detalhe curioso sobre o futuro da exploração dessa região. As próximas grandes missões ao sistema de Júpiter estão concentradas principalmente em outras luas. A missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, deve estudar Ganimedes, Callisto e Europa. Já a Europa Clipper, da NASA, está voltada para a Europa e para aquilo que pode existir em seu oceano escondido sob o gelo. E Io acaba ficando de fora. Não porque seja menos fascinante, muito pelo contrário. Talvez simplesmente tenhamos demorado para perceber o quanto esse pequeno mundo pode nos ensinar. Porque estudar Io significa observar uma espécie de laboratório natural em escala planetária. Um lugar onde conseguimos ver o que acontece quando a gravidade de um planeta gigantesco começa a remodelar outro mundo. Isso deveria ser um lugar frio, silencioso, congelado, quase esquecido naquela imensa escuridão ao redor de Júpiter. Mas a gravidade não deixa, e existe algo quase poético nisso. A mesma força que tortura Io é também a força que mantém esse mundo geologicamente ativo. Cada erupção deixa uma cicatriz. Cada montanha é resultado de forças que somos incapazes de sentir aqui na superfície da Terra. Cada lago de lava é a lembrança de que, mesmo em um lugar onde a temperatura pode chegar a mais de 140 graus negativos, existe rocha derretida correndo logo abaixo da superfície. Nós costumamos imaginar o universo como um lugar silencioso, um espaço enorme entre onde as coisas acontecem lentamente ao longo de bilhões de anos. Mas Io mostra o outro lado, um universo violento, dinâmico, em constante transformação. Um lugar onde a destruição também pode criar novas paisagens, onde uma força invisível é capaz de fazer uma lua inteira subir e descer, e onde um pequeno mundo localizado tão longe do Sol consegue permanecer coberto por centenas de vulcões ativos. Talvez seja exatamente por isso que continuamos olhando para o céu. Porque toda vez que pensamos ter entendido como o mundo deveria funcionar, encontramos outro disposto a quebrar nossas expectativas. E Io é um dos melhores exemplos disso. Você está no Vasto Mundo, um canal para quem sabe que existe sempre alguma coisa extraordinária escondida além daquilo que conseguimos enxergar à primeira vista. Se você gostou dessa jornada, se inscreve no canal, deixa o seu like e me conta aqui nos comentários. Qual outro lugar do Sistema Solar você gostaria de conhecer nos próximos vídeos?